para quem iremos nós? Aleluia. Eu tenho apenas três tópicos em que estarei falando, e com certeza serão tópicos curtos. O texto diz assim: e Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tens as palavras de vida eterna. Mas eu gostaria de ler 2 versículos anteriores, diz assim: a partir desse momento, muitos dos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. Então Jesus disse aos 12: e vocês também querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Temos, irmão, no capítulo 6, 3 acontecimentos maravilhosos, 3 milagres. Aí você vai dizer assim: mas 3 milagres? 3 milagres. Nesse capítulo a gente vê 2 milagres, mas o terceiro milagre eu coloco como o milagre essencial para nossas vidas. O terceiro milagre, primeiro milagre, aconteceu. Temos no capítulo 6 de João acontecimentos maravilhosos, e também temos atitudes tristes dos seus seguidores, dos seguidores de Jesus, com atitudes não apenas de ingratidão, mas de reconhecimento na íntegra de quem era Jesus. Fica imaginando como foi para Jesus, depois de tudo que ele fez, ver a multidão ir embora, e principalmente aqueles que não apenas viram, mas desfrutaram do milagre dele. Jesus se revela dizendo quem ele é e o que ele veio fazer aqui na terra quando encarnou e habitou entre nós. E quando ele mostra quem ele não apenas era, o filho, que não era apenas o filho de Maria e José, o carpinteiro, tudo muda. Falar quem tornou uma afronta para muitos. Veja isso em apenas 3 tópicos. Jesus vinha, principalmente naquela área de Tiberíades, ou Genezaré, ou Mar da Galileia, naquela margem. E a Galileia foi palco de muitos milagres de Jesus. Mas imagine alguém que vem operando, como ele veio operando milagres, fazendo coisas tremendas, e a multidão acompanhando ele, e pelo coração tremendo que ele não teve, sempre teve, principalmente de nos amar, sendo nós ainda pecadores. E eu comecei a meditar já há semanas em cima desse texto, baseado numa situação em que vi no lugar onde eu moro. E eu disse: Senhor, para onde essa humanidade vai correr? Para quem nós vamos? Para onde? Qual é a nossa saída? O que temos a fazer? Qual é a nossa direção? Há aqueles que às vezes estão dentro da igreja, vêm a cultos, participam. E eu costumo dizer que você nunca deve deixar de vir. E alguém diz assim: se você vai à igreja por ir, não vai não. Eu digo para você: venha. Se alguém, apenas eu quero ir à igreja, eu gosto do louvor, venha. Eu gosto apenas da palavra, venha. Eu gosto apenas quando as crianças dançam, eu só vou quando as crianças dançam. Venham. Não deixe de vir, não deixe de sentar, porque você só corre um risco. Um dia o Espírito Santo de Deus pega você. Não tem para onde correr. Um dia ele confronta com você. Um dia ele te chama. Um dia ele vai te agarrar, vai te trazer e vai dizer: você é meu. Aí danou-se. Aí não tem mais jeito. Quando ele disser: você é meu,
e que Ele entrar na sua vida, Ele marcar você, fazer morada em você, e dizer para você, você agora não é mais qualquer um, no sentido de que você é mais do que alguém nessa terra, não, você é meu filho, mora em você, habita em você, não habito num barro, mas habito num ser humano, um ser feito de barro. Quando Ele atuar, transformar, entrar na tua vida, convencer você, meu amado, você só tem uma coisa a fazer, como todo mundo que está aqui, que louva e adora o nome do Senhor, levantar as mãos, glorificar a Ele e dizer, Ele me achou primeiro, antes que eu achasse, Ele me achou. Aleluia. Apenas na introdução. Mas imagine que aquela multidão acompanhava Jesus porque queria, Ele mesmo falou, porque queria tirar dele. Há 3 tipos de multidão que seguiram Jesus. Uns, por curiosidade. Outros, porque queriam pegar, tirar alguma coisa dele. Lhe provocar situações. Terceiro, porque queria alguma coisa dele. Um, por curiosidade. Como Zaqueu foi na curiosidade e acabou ficando. Outro, que o pastor Alcemar pregou aqui na semana passada. O cego de Jericó. Ficou onde estava e ouviu falar. Outros, porque apenas queria tirar dele o que Jesus tinha para dar a ele. Não o que Jesus era para ele. Primeiro tópico. Faz um milagre mediante a sua grande compaixão, que é a multiplicação dos pães. João 6, 10, onde diz assim, Jesus respondeu, diga ao povo que se sente. E todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os partiu entre o povo. E em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Jesus não perdia a oportunidade. Por quê? Lá nos primeiros versículos do capítulo 6, já dizia que já se aproximava os dias de festa e a Páscoa. Jesus não perdeu a oportunidade, porque ele sabia que a festa da Páscoa vinha. E ao multiplicar os pães, matando a fome do povo na sua grande compaixão, ao multiplicar os peixes para alimentar mais de 5.000, é o que diz a palavra, e nós acreditamos que está escrito. Ele não faz à toa, meu amado. Não é apenas encher a barriga de alguém, de uma multidão, sim. Se o povo vai embora e se dispersar, Jesus não falava menos do que 6 horas nos seus sermões. Imagine lá, quando na pesca maravilhosa de Pedro, quando Jesus chega, vê 2 barcos, ele escolhe um barco, dos 2 barcos ele escolheu de Pedro. Se Pedro quiser dizer para ele assim, eu não quero, ele entrava em outro, mas Pedro cedeu o barco e foi com ele. Para quê? Para pegar peixe? Não. Primeiro ele foi ouvir um bom sermão. Eu fico imaginando, irmãos, Pedro depois de trabalhar a noite toda pescando, nada pegou. Jesus entra já de manhã, entra no barco dele e fala para ele, agora tira o barco. Entrou, tomou conta, agora vamos, tira, vai ao largo. O que Jesus queria? Pregar a sua palavra porque a multidão não deixava. E ele fez do barco de Pedro um púlpito que eu estou fazendo aqui para pregar. Imagine, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Pedro falando que eu quero peixe. Porque ele precisava de peixe. Ele queria peixe. Mas Jesus tinha, além do peixe que ele ia pescar para eles, porque já sabia o que ia acontecer por causa da sua onisciência, porque tinha um peixe maior dentro daquele barco, tinha um peixe graúdo dentro daquele barco chamado Pedro. A maior pesca não foi lá fora no mar da Galileia, mas a maior pesca de Jesus foi dentro do barco, alcançando Pedro e João. O maior milagre não é o que ele pode fazer na sua vida do que é material, mas o maior milagre do que ele pode fazer na sua vida interior, operar em você uma grande mudança, a ponto de você sair daqui louvando e glorificando e bendizendo o nome do Senhor, dizendo, eu recebi do milagre do Senhor dentro da minha vida.
Que coisa maravilhosa foi a ação divina de Jesus. Tinha tantos peixes, tantos pães e peixes que sobejaram. João 6,12. Aplicação. O que Jesus é para você? Lembra do texto de Mateus 16, 3, 17? Do 13 ao 17? Jesus diz aos discípulos: o que eles dizem que eu sou? Um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. E vocês? Pedro corre, novamente o Pedro. Novamente o homem afoito, perdão. Corre e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, Pedro, tu foi afoito, eu apenas usei você para dizer quem eu sou. Aquele Pedro, esse mesmo Pedro, é o que tem muito sentido nessa pregação. Primeiro milagre, uma grande compaixão. Mas o foco de Jesus não era apenas alimentar aquela multidão no estômago. A maior preocupação de Jesus agora, nesse exato momento, não é fazer com que a dor que você possa estar sentindo aqui cesse. 30 é um ano de ministério pastoral. 40 é um ano de crente, estou aprendendo ainda. Quantos milagres eu vi e quantos não também eu vi. Quantos Deus fez e quantos Ele não quis fazer. Mas o maior milagre que a gente contempla e vê é a decisão e a transformação do homem. Jesus queria sim, como compaixão, matar a fome daquele povo e não despedir aquele povo covardemente. Como discípulo, despede ele, não, dai vós de comer. Dai mesmo vocês de comer a ele. Mas o que temos é só isso. E alguns denários. E ele pegou o pão e, havendo dado, deu graça, partiu. Porque ele queria matar uma outra fome. Ele queria fazer um outro milagre. Ele queria fazer outra coisa maravilhosa. E eles não entenderam. A multidão foi embora. Quantas coisas Deus tem falado no nosso tempo. Mas o povo só quer o que Ele pode oferecer de fora. Mas lá dentro o povo não quer. O que Ele trouxe aqui, meu amado? Eu quero parabenizar você pela sua presença aqui. Quero louvar a Deus por você estar aqui, mas uma coisa temos certeza, Deus trouxe você aqui para dizer que Ele quer te alimentar lá no seu interior, Ele quer falar ao seu coração, onde o psicólogo não entra, onde o psicanalista não pode entrar, Ele quer te alimentar, aonde está mais vazio na sua vida, lá na sua alma, lá no seu interior. Ele é tremendo, Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida, a ponto de você dizer: eu já não tenho mais fome, eu já não tenho mais sede, porque comi do pão da vida e bebi da água da vida, e o nome dele é Jesus. Oh, aleluia. Segundo tópico, Jesus mostra que é o Senhor da natureza, controla algo incontrolável, o vento, e logo João 6, 18, 20. E logo um vento veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. E depois de ramarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, e em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhe disse: sou eu, não tenha medo. Jesus surfa sobre as águas, anda por cima dela tranquilo. Isso para ele não é um sinal. A multiplicação dos pães era um sinal, não apenas de uma barriga alimentada, de um estômago cheio, perdão. Mas Jesus estava falando muito mais além. Quando Ele opera um milagre no mundo físico,
é porque Ele quer um outro milagre na sua vida, no mundo espiritual, na sua vida espiritual. Eu lembro disso de uma forma assim, como se fosse hoje. Um rapaz aidético, secando. Tínhamos um grupo de evangelismo na Penha, de visitas, e oramos com ele, acompanhamos ele, ia para o monte, e eu olhar para ele e falar: rapaz, você precisa crer, eu creio em Jesus, eu creio, e começou a tomar corpo, o físico voltou, a saúde voltou, e quando ele estava bem, a primeira coisa que ele fez, esqueceu de quem tinha alimentado ele fisicamente, no milagre. Uma ocasião orávamos pelo homem, quando estávamos no campo missionário, e aquela foi a maior prova para mim. E ele falava assim, um homem de 98 anos, falava, antes de inteirar 100 anos de idade, pastorzinho, porque ele era cego, morava à beira do rio Paraíba, ele falou assim para mim: pastorzinho, antes de inteirar 100 anos, eu quero enxergar para ver como você é. E eu quero voltar a enxergar meus 10 filhos, porque tinha filhos à beça. E um casal deles era um diácono da igreja, que nós pastoreávamos em Cambuci, no campo missionário. E houve quando foi se aproximando aos 99 anos dele, eu tinha certeza, irmãos, que Deus ia curar ele, olha bem. E orava, ia para o monte, e buscava o Senhor, descia do monte, jejuava. Quando chegou no aniversário dele, cheguei todo contente. E aí, seu Janário? Ele falou: pastor, mandei trazer os meus filhos do Rio de Janeiro. E eu bobo junto com ele. E eu disse para ele: seu Janário, eu estou com fé hoje. Olha, já viu aqueles crentes cheios da graça? Oh, aleluia, oh maravilha. Meu irmão, eu orei, eu pulei, eu profetizei, entreguei o jejum e aquele homem não enxergou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele enxergara até os 60 anos, depois ficou cego completamente. Eu esqueci de uma coisa. Aí um evangelista nos visitou, fomos visitar o seu Janário de volta. E ele falou para mim: pastorzinho, não aconteceu o que nós queríamos. Porque naquele dia, eu preparei oferendas. Eu preparei, sem entrar muito em detalhes, irmãos, para não agredir ninguém aqui. De repente temos visitantes aqui que crê de uma outra forma. Não é a nossa finalidade confrontar com você, nem agredir você. Eu preparei oferendas, eu preparei isso. E se eu enxergo, no outro dia estaria entregando todas as oferendas que eu tenho preparado aqui e me mostrou. Aí Jesus falou para mim assim: viu, por que não fiz? Aí nós falamos para ele assim: Deus não fez, o senhor precisa de um milagre. Ele: qual? O senhor precisa enxergar interiormente, seu Janário. Ele: como assim? O senhor precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu queria um milagre, então tem um milagre agora que nós estamos pregando. Aquele velhinho de mãozinhas, de braços seco, magro, por quase os seus 99 anos, levantou a mão, aceitou a Jesus Cristo, e foi uma festa no meio da sua família, tinha filhos diáconos, tinha filhos obreiros, aceitou Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado, mas enxergar nunca. Passou um mês, alguém manda me chamar. Você tem que ir na casa do seu Janário correndo. Eu falei: seu Janário morreu. 100 anos, né? Vai fazer 100 anos. Quando eu cheguei lá, ele estava aqui, sentado aqui, e o rio Paraíba era lá no portão da igreja. A casa dele, os fundos ficavam a mar, às costas do rio Paraíba. Aí eu cheguei do lado dele: seu Janário, tudo bem? Ele falou assim para mim: lá, está vendo a ilha lá mais próxima? Tem um boi preto e branco. E olhou para mim e falou assim:
você é como eu imaginava. Presta bem atenção, meu irmão. Qual foi o maior milagre? Enxergou, um mês depois foi embora. Mas qual foi o maior milagre? O maior milagre, irmãos, foi uma vida salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nem tempo para batizar ele tive, mas aconteceu um maior milagre, que não apenas um milagre que ele queria, mas era um milagre que o Senhor queria na vida dele, salvar a vida dele, transformar a vida dele, curar a vida dele, e fazer mediante a isso, todos os seus filhos se curvarem diante do Senhor, não porque ele estava enxergando, mas agora ele estava vendo. Eu vejo, ele falava para mim, agora eu vejo, pastorzinho, eu vejo Jesus, e não com esses olhos, mas com os olhos do coração, eu vejo Jesus. Qual é o milagre que você quer na sua vida hoje? Marcos 4,41 diz assim: apavorados os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Mesmo assim, não foi suficiente para a multidão, a atitude da multidão que sentou na relva para ouvir, digamos umas 10 horas de mensagem. Naquele dia, aquele povo que sentou, não sentou para ouvir D.L. Moody, não sentou para ouvir, não sentou para ouvir Luiz Cláudio, não sentou para ouvir o Elcemar, o Anselmo, o Afonso, não sentou para ouvir Antônio Savonarola, não sentou para ouvir João Calvino, não sentou para ouvir Billy Graham. Naquela multidão, sentou para ouvir o Senhor dos Senhores, o Eu Sou, Ego em mim, o Eu Sou, aquele que pode nos dar a vida eterna para a glória do seu nome. Oh, aleluia! Eles não rejeitaram porque foi um ser humano como eu, mas foi Jesus, o Eu Sou, que eles ouviram naquele dia, e mesmo assim, muitos foram embora decepcionados. Imagine se você não pode decepcionar comigo, ou até rejeitar o que eu estou ministrando, se rejeitaram o que Jesus falou. A ERC tem se prendido em pontos de um milagre da mudança humana. Desse povo pregamos milagre, creio, mas o maior milagre é o que nós vimos, vamos ver agora. O maior milagre e o menos compreendido. Que é isso, pastor? É o terceiro milagre. No versículo 48 e 50 do capítulo 6, diz assim: sim, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comeu o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Não entenderam nada. Desperdiçaram o tempo. Presta bem atenção. O maior milagre e o menos compreendido. O maior milagre não foi ele parar o vento. Não foi multiplicar pães e peixes e alimentar aquela multidão. Coisa maravilhosa. Se ele fizesse hoje, eu pulava de alegria na beira da praia, onde ele estivesse pregando. Mas o maior milagre é o que ele está falando. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou. Ego em mim. Eu sou. É a mesma expressão de Êxodo capítulo 3. Quando o Senhor se manifesta a Moisés na sarça ardente, e Moisés diz assim, o que eu vou dizer para o povo? Presta bem atenção num ponto. Moisés não disse assim, o que é que eu vou dizer para Faraó? Sabe o que eu quero dizer? Às vezes eu tenho mais medo de falar coisa de Deus para um crente do que para um não crente. A maior preocupação de Moisés não era Faraó, mas a maior preocupação de Moisés é o que ele ia falar com o povo. Porque o seu povo, pode dizer assim, para aí, cara. Tu saiu daqui do Egito, corrido, com 40 anos, cheio de vitalidade, forte, e agora volta você e Arão, com um pedaço de vara cada um, na mão, um cajado, com 80 anos Moisés e com 90 anos Arão, porque Arão era mais velho que ele. E agora, o que você tem para a gente?
E Moisés chega e diz o que Deus falou com ele. O eu sou me enviou a vós. E Jesus não diz o eu sou me enviou a vós, não. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou, Jesus falando, e está falando para você nesta noite, eu sou aquele que pode curar a sua alma. Eu sou aquele que pode dar sentido à sua vida. Eu sou aquele que pode tirar suas dúvidas. Eu sou aquele que pode libertar você. Eu sou. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o sou que pode entrar aonde você nem imagina na sua vida e mudar sua mente. Ele é o eu sou que pode transformar de uma tal maneira que você não entende. Esse eu sou entrou na minha vida há 41 anos. E não invadiu, mas bateu, abre a ouvir, eu abri, e até hoje estou com ele, louvando e bendizendo o nome, é o mesmo que está aqui batendo no teu coração, dizendo assim, ei, você que está aqui, eu sou aquele que vai mudar a sua vida hoje, se prepara e venha, entrega a sua vida a mim, aleluia. A multidão não entendeu, João 6,26, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Que sinal é esse? Então significa o que, meu amado? Que os 2 milagres naturais, era para chegar num ponto culminante, é para que eles entendessem, qual era a finalidade de Jesus? O que é que ele queria? Desperdiçar o tempo. Estavam com estômagos cheios, mas com almas vazias. O que adianta o Senhor nos deslumbrar diante de alguma coisa material que Ele possa fazer, e lá dentro estarmos vazios? Todos os não de Jesus para mim foram para trabalhar e me curar. Todos os não de Jesus foi para trabalhar na minha vida. E todos os sim foi para propósitos. E os não também. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. E quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofendem? Faz uma exaltação a Jesus, com interesse terreno. João 6, 14 e 15, então vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estava prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não quer o meu aplauso, o seu aplauso. Jesus não queria aquela coroa deles. Jesus não queria o aplauso deles. Eles não entenderam o que ele estava falando, quando ele disse que ele é o pão da vida, que o caminho que ele ia levar aonde? Isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, é lá que ele ia terminar. A coroa que Jesus queria, não era uma de ouro e de prata e de pedras brilhantes, como a de Davi, como a de Salomão. Mas o que Jesus desejava, era a coroa de espinho, era uma cruz, era fazer a vontade do Pai, para que hoje, nessa noite, você pudesse entender que Ele foi para a cruz para você não ir, Ele morreu para que você tenha vida e vida abundância eternamente nele. Oh, aleluia! Ele correu porque ele não queria ser proclamado rei, um político. Por quê? Porque ele sempre foi o nosso rei, o Senhor, como o salmista Davi, como o salmista diz, Rei meu, Deus meu, o leão da tribo de Judá. Ele é proclamado pela igreja, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Esse é o profeta que havia de vir.
querendo comparar Jesus com Moisés, querendo comparar Jesus com Davi, querendo comparar Jesus com Salomão, querendo comparar Jesus com Eliseu, querendo comparar Jesus com Jeremias. Todos eles foram bons, todos eles foram ótimos, mas todos eles dependeram da unção, da graça e do poder do Senhor. Jesus é Jesus, Ele é único, Ele é o único, Ele é o único. Eu posso fazer uma tipologia, mas igual não tem ninguém igual a Ele. Ele é inigualável. Ele foi feito do nada e do nada se fez. Ele é Senhor. Antes dele não houve e depois dele também não haverá. Ele é o Rei que é adorado pela igreja como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aplicação: comer da carne e beber do sangue de Jesus é espiritual e não material. É aceitar a humanidade de Jesus. Quem come e bebe tem parte com Ele. Aceitamos o sacrifício dEle pela fé, dizendo: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nem o milagre de Jesus que Ele tem operado a nosso favor é maior do que o que Ele fez por nós. Morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Na delegacia, na 21 ADP, nós íamos com um grupo de irmãos, e eu era o pastor responsável para conduzir esse grupo de irmãos, e tinha que ter pastores juntos, porque iam jovens. E eu lembrei desse episódio, e comecei a pregar 2 tipos de grades. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pregar isso dentro de um presídio, dentro de uma delegacia, e lá é como se fosse subsolo. Você entra, depois você desce, e você é trancado junto com eles, mas eles ficam na cela, mas você está trancado. Se gritar assim, rebelião, corre todo mundo, para onde? E eu comecei a ministrar, e a minha conclusão, o meu apelo vai ser baseado no que eu vou falar para você nesta noite, meu amado amigo, irmão que está aqui. E comecei a falar, e de repente, eu fiz uma pergunta a eles, aos presos. Eu estou falando numa distância aqui da grade, porque a parede era mais ou menos aqui, daqui, ali. Era puxar pela camisa, e normalmente batia naquela que usava terno e gravata, pegava na minha gravata, puxava a mim e enforcava, mas estava ali na autoridade do Senhor. E eu falei: agora nós vamos fazer um louvor, e eu fiz uma pergunta para eles: de qual grades vocês querem ficar livres hoje? Dessa aqui de ferro, ou daqui te fez vir a esse lugar, a grade que está dentro de você? O que era mais importante para Jesus, eu pergunto a você aqui: Jesus alimentá-los apenas, forrar os estômagos daquela multidão e liberá-los, ou alimentá-los e também alimentá-los espiritualmente, porque era a maior finalidade de Jesus? E eu perguntei-lhes de novo: olha, de qual grade vocês querem ficar livres? Dessa, e bati na grade de ferro onde eles estavam dentro, e era uma prisão, e naquela época estava superlotada. Era lençol pendurado, não tinha espaço nem para dormir de conchinha. Era uma coisa desesperadora. E eu falando, e eu falei: qual das grades vocês querem ficar livre? De uma, ou essa de ferro, ou essa que te prende aí dentro de você? É como levantar a mão aqui e cada um falar um tipo de grade. E todo mundo: eu quero ficar livre das duas, todo mundo na mesma voz. E um falou assim para mim, e um gritou bem alto:
quando todos eles pararam, ele falou: pastor, eu quero ficar livre só de uma. Aí o outro falou: eu também, pastor, eu quero ficar livre dessa grade de ferro, porque quando eu for lá para fora, pastor, eu vou para a igreja louvar o Senhor como o Senhor tem pregado. O outro falou assim: não, eu não quero ficar livre dessa grade de ferro, pastor. E bateu com raiva: eu não quero ficar livre com essa grade de ferro, eu quero ficar livre das grades que estão aqui dentro, porque se eu for livre dessas garras, dessas grades que estão aqui dentro, nunca mais eu voltarei às grades de ferro, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele cantou uma música, eu dei o violão, ele cantou, tocou o violão assim, um exímio músico, e eu botei o microfone e ele cantou essa música. O amigo que encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E a pergunta é, e não quer calar: para quem iremos nós? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Quem pode ser? E Pedro afoitamente responde. Jesus disse: vocês querem ir embora? Pedro disse: não, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra para você hoje é: para onde você vai correr? Qual é a saída? E por essa palavra eu estou mostrando para você, há um milagre te esperando, e esse milagre é lá dentro na sua vida. O que te algema? O que te prende? O que não deixa você andar? Quem sabe você está aqui, mas há uma grade na sua vida, há algo que te prende. Às vezes pode ser a droga, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, pode ser a bebida, pode ser a prostituição. O que é que te prende? O que é que te encarcera? E de repente pode não ser nada disso. Mas eu não bebo, pastor, eu não jogo, não me prostituo, eu não me drogo, mas eu não sou feliz. Então você também tem uma grade dentro de você. Eu estou te apresentando nesta noite, não apenas alguém que faz um milagre, mas aquele que pode fazer um milagre excepcional dentro da sua vida, transformar você, levar você de volta para casa nesta noite, transformado para a glória do seu nome. O nome dele é Jesus. Para onde você vai? Para quem você vai correr? Hoje nós não estamos desesperados, porque a igreja sabe para onde vai, para quem vai correr, para quem vai pedir, para quem vai clamar, para quem vai rogar, para quem vai dizer: Senhor, eis aqui, eu tenho um nome para você. E Jesus disse assim: ó, ei, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim.